Bem-vindos ao canal Baú da Escravidão. Aqui, abrimos o passado para revelar histórias que a história oficial tentou esconder. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino. A história que você vai ouvir agora é a maldição do engenho Santa Amália. No ano de 1842, no coração do Império do Algodão da Geórgia, uma mulher governava suas terras como uma rainha sem rei. Seu nome era Elelanena Whitfield, e sua plantação se estendia além do que os olhos podiam alcançar. Fileiras de algodão branco brilhando sob o sol do sul. Mas por trás das grandes colunas brancas e dos sorrisos educados aos domingos, Elelanena escondia uma ideia que mancharia o nome de sua família para sempre. Quando seu marido, Thomas Whitfield, morreu repentinamente de febre, Elelanena herdou tudo: as terras, o dinheiro e mais de 200 pessoas escravizadas. Os vizinhos murmuravam que nenhuma mulher deveria administrar uma propriedade tão vasta sozinha. Mas Elelanena não ouviu. Ela acreditava que os Whitfield estavam destinados à grandeza, que seu sangue era mais forte, mais puro, escolhido por Deus. E então, ela fez disso sua missão: manter aquele poder vivo, mesmo que isso significasse dobrar todas as leis da natureza e da moral. Todas as noites, sentava-se ao lado da lareira no antigo escritório do marido, encarando seus livros contábeis e o retrato rachado de suas 5 filhas. Cada uma era bonita, alta e pálida, mas Elelanena via algo faltando. "Elas têm minha graça", murmurava, "mas não têm a força dele." Para ela, força significava controle, poder, domínio, e logo se tornou obcecada pela ideia de aperfeiçoar sua linhagem. Na plantação, a vida parecia organizada, pelo menos na superfície. Os escravizados trabalhavam do amanhecer até o silêncio do entardecer. Capatazes gritavam, máquinas de descaroçar algodão ecoavam, e Elelanena observava da varanda, fria como mármore. Entre os trabalhadores havia um homem que se destacava: Josiah. Alto, ombros largos, silencioso. Tinha um olhar firme, cortante. Fora vendido da Virgínia anos antes. Sabia ler a Bíblia. E tinha uma calma estranha, o tipo de calma que deixava capatazes inquietos. Quando Elelanena o viu pela primeira vez, não foi desejo nem piedade. Foi cálculo. No fim, a mansão Whitfield torna-se ruína. A viúva desaparece. O povo jura ouvir gritos nas noites de chuva. E dizem que, quando o rio enche, 2 sombras ainda aparecem na margem: um homem alto e uma jovem de mãos dadas. Pernambuco, 1842. No interior da zona da mata pernambucana, entre canaviais intermináveis e o cheiro doce da garapa fervendo nos tachos, erguia-se o imponente engenho Santa Amália. Sua dona era Dona Eulália de Albuquerque, viúva recente do coronel Augusto de Albuquerque. Herdara terras vastas, fortuna e mais de 180 pessoas escravizadas. Os vizinhos diziam que mulher nenhuma deveria comandar um engenho daquele porte. Mas Dona Eulália não aceitava limites. Ela acreditava que os Albuquerque eram escolhidos por Deus, que seu sangue era nobre, superior, destinado a dominar. E tinha 5 filhas, belas, educadas, de pele clara como porcelana. Mas para ela faltava algo. Falta vigor, dizia olhando o retrato do falecido marido. Falta força masculina. Foi então que seus olhos pousaram sobre um homem do eito. Joaquim. Alto, forte, de postura firme. Sabia ler. Aprendera escondido com um padre antes de ser vendido da Bahia. Tinha dignidade no olhar. E isso chamou a atenção da viúva. Não era desejo, era ambição. Ela passou a ordená-lo para tarefas próximas à casa grande. Mandou aliviar seu trabalho no canavial. Começou a observá-lo. Os escravizados cochichavam. "Quando Sinhá olha demais para um de nós, coisa ruim vem", dizia uma velha chamada Benedita. E veio. Dona Eulália começou a escrever em um diário de capa preta: "O sangue deve ser fortalecido. Minhas filhas gerarão uma nova linhagem." Sua filha mais velha, Mariana, percebeu primeiro. E teve medo. Quando entendeu o plano da mãe, usar Joaquim como instrumento para renovar o sangue da família, sentiu nojo. "Isso é pecado, mãe",
Chorou. Mas Eulália acreditava estar cumprindo uma missão divina. Na noite da tempestade, a casa grande foi preparada para um ritual. Velas acesas, vestidos brancos. Joaquim foi chamado, mas Mariana se colocou à frente. Isso acaba hoje. Joaquim também falou. Ninguém possui minha alma. Foi a primeira vez que alguém a desafiou. Naquela mesma madrugada, sob chuva forte e trovões cortando o céu da mata, Mariana fugiu com Joaquim. Cães foram soltos. Capangas armados partiram atrás deles. Houve tiros na beira do rio Capibaribe. Sangue misturado à água barrenta. Nunca encontraram os corpos. Na manhã seguinte, Dona Eulália estava diferente. Olhos vazios. Caminhava pelos corredores murmurando: o sangue deve se misturar. Dias depois, desapareceu. O engenho faliu antes da Lei Áurea. Hoje restam apenas ruínas cobertas por mato, e o povo da região jura. Nas noites de chuva perto do velho engenho, duas sombras aparecem à margem do rio. Um homem alto, uma moça de vestido branco, de mãos dadas. E na varanda da casa arruinada, dizem ouvir uma mulher sussurrando: eu fiz isso por grandeza. A chuva voltou 3 noites depois. Não era uma chuva comum. Era como se o céu tivesse decidido lavar o chão do engenho. E ainda assim, não conseguisse apagar o que tinha sido feito. Os homens da região diziam que o rio Capibaribe subia sem aviso, como se tivesse fome. E naquela semana, subiu. No engenho Santa Amália, o silêncio virou regra. A casa grande ficou grande demais. Vazia demais. As filhas de Dona Eulália se trancaram no andar de cima e ninguém ousava descer sem uma vela acesa na mão. Os poucos escravizados que não tinham fugido se moviam como sombras, sem conversar, sem olhar para as janelas, porque havia algo novo no engenho. Passos. Passos que não pertenciam a ninguém vivo. À noite o corredor rangia como se alguém andasse devagar. Muito devagar, parando em frente aos quartos. E sempre que isso acontecia, as meninas ouviam um sopro no escuro, como uma voz que vinha do próprio madeirame. Mariana. A segunda filha, Luísa, foi a primeira a quebrar. Na 4ª noite, ela acordou gritando, afirmando ter visto um homem encharcado, alto, parado no canto do quarto. Ele estava pingando no chão e me olhando. Ela repetia, tremendo. A mais nova, Clara, não falava mais. Só segurava um crucifixo e chorava, como se tivesse certeza de que Deus havia saído daquele lugar. E então, numa manhã nublada, aconteceu. No salão principal, onde Dona Eulália costumava impor presença, encontraram o diário de capa preta, aberto no chão, como se tivesse caído sozinho. As páginas estavam úmidas, manchadas, mas a última frase estava nítida, como se tivesse sido escrita de novo, recém-feita. O vaso fugiu, mas a semente ainda existe. As meninas se entreolharam. O que isso quer dizer? Sussurrou Luísa. Ninguém respondeu. Só a velha Benedita, que estava de joelhos no canto, encarou o vazio e disse: quer dizer que a Sinhá ainda não largou a ideia. Nem na morte. Naquela tarde, um padre veio do vilarejo. Padre Antenor, homem respeitado, voz firme, conhecido por enfrentar coronéis quando precisava. Ele entrou na casa grande e parou no meio do salão. Sentiu o cheiro primeiro, um cheiro estranho, misturado de vela apagada, madeira molhada e ferro. Cheiro de sangue antigo. As filhas imploraram: Padre, a nossa mãe sumiu, e desde então o engenho não dorme. Padre Antenor pediu para ver o quarto de Dona Eulália, subiu as escadas, e no topo parou, porque o corredor estava gelado. Não gelado de vento, gelado como pedra de igreja. Ele abriu a porta do quarto, e ali dentro, no escuro, havia uma coisa impossível. O espelho grande, aquele onde Dona Eulália se olhava todas as noites, estava rachado. E no vidro rachado, como se alguém tivesse escrito com o dedo molhado, havia uma frase: eu ainda mando. O padre saiu do quarto pálido, desceu as escadas segurando o rosário como se fosse uma arma. Este lugar precisa ser fechado, e ninguém deve mais dormir aqui. Mas é a nossa casa, chorou Clara.
Padre Antenor olhou para elas, com uma firmeza triste. Casa é onde há paz. Aqui, só existe culpa. As semanas passaram, e então os boatos começaram a atravessar as estradas. Um barqueiro jurou ter visto, numa curva do rio, uma moça de vestido branco, parada na margem, olhando para a água. Quando ele se aproximou, ela desapareceu. Um pescador disse que, em noite de lua, ouviu um homem cantar baixinho do outro lado, uma cantiga triste, antiga, que ele nunca tinha ouvido antes. E o mais estranho, toda vez que alguém passava pela estrada do engenho Santa Amália e começava a chover, as pessoas diziam que ouviam uma risada baixa, feminina, vindo da casa grande. Uma risada sem alegria. Uma risada de quem perdeu tudo, mas ainda quer vencer. Um mês depois do desaparecimento de Dona Eulália, o feitor reuniu coragem. Ele chamava Severino, homem duro, criado em violência. Foi ele quem soltou os cães naquela noite da fuga, e por isso ele era o mais atormentado. Severino decidiu entrar sozinho na casa grande durante uma tempestade. Queria provar, para si mesmo, que não existia assombração. Entrou com uma lamparina na mão. O vento batia as janelas. No corredor, os passos começaram, lentos, ritmados, como se alguém estivesse vindo de encontro a ele. "Quem tá aí?" gritou Severino. A lamparina piscou, e então, no escuro, ele viu uma sombra de mulher na escada, cabelo solto, vestido grudado de chuva, olhos claros demais, e uma voz que não parecia humana sussurrou: "Você ajudou, agora você paga." Severino tentou correr, mas o chão parecia prender os pés dele. A porta se fechou sozinha com um estrondo. A lamparina caiu, e o fogo subiu. Subiu rápido, como se a casa estivesse esperando há anos para queimar. Os homens do engenho tentaram apagar, mas a chuva só fazia o fogo chiar e crescer, como se aquilo não fosse fogo, fosse sentença. Quando o sol nasceu, metade da casa grande estava em cinzas, e no meio do salão queimado, encontraram uma coisa intacta: o diário de capa preta, aberto, com uma frase nova. A linhagem não terminou. Na mesma semana, no vilarejo, uma parteira apareceu dizendo algo que gelou o sangue de todo mundo. Uma moça chegou na minha porta, molhada de chuva, com o pé ferido, e pediu ajuda. "Quem era?" perguntaram. A parteira engoliu seco. Ela disse que se chamava Mariana e que tinha fugido do inferno. Mas o pior veio depois, porque antes de desmaiar, Mariana sussurrou: "Minha mãe não morreu. Ela virou outra coisa, e ela tá vindo buscar o que acha que ainda é dela." A parteira não mentia. Mariana estava viva. Foi encontrada na beira da estrada, fraca, com febre e os pés em carne viva. O rio não a levara, mas levara Joaquim. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Ela ficou dias delirando. Em meio à febre, repetia a mesma frase. "Ele me empurrou para a margem. Ele disse que eu precisava viver." Mas havia algo que ela também dizia, e que ninguém entendia. Ela não se afogou. Quando a febre baixou, Padre Antenor foi vê-la. "Sua mãe desapareceu, minha filha." Ninguém a encontrou. Mariana olhou para ele com olhos fundos. "O senhor não entende. Ela não desapareceu. Ela se agarrou àquilo que criou." O padre ficou em silêncio, porque o engenho havia queimado. Mas não completamente. A ala antiga da casa grande, onde ficava o quarto de Dona Eulália, permaneceu de pé, intacta, como se o fogo tivesse respeitado aquele espaço, ou temido. Severino não morreu no incêndio. Foi encontrado dias depois, escondido no curral, completamente fora de si. Dizia que tinha visto os olhos dela no fogo, que ela sorria, que dizia: "A linhagem não terminou." Uma semana depois, Severino foi encontrado morto, sem ferimentos, sem sangue, apenas com expressão de pavor congelada no rosto. O vilarejo começou a evitar a estrada do engenho. Os escravizados que restaram fugiram. Sem comando, sem produção, sem homens para manter a estrutura, o engenho Santa Amália entrou em decadência. A fortuna dos Albuquerque virou dívida. O nome virou escândalo. Meses depois, um canoeiro apareceu na vila dizendo algo estranho. Disse que, numa noite de cheia, viu um homem alto atravessando a margem alagada, molhado, ferido.
mas vivo. Disse que ele carregava um pano amarrado ao braço e que o homem não falava. Só olhava para a direção do engenho, como se tivesse deixado algo para trás. Nunca se soube se era Joaquim. Nunca se encontrou o corpo. Mas o rumor cresceu. E junto com ele, a lenda. 1 ano depois, Padre Antenor decidiu fazer algo final. Voltou ao engenho com 2 homens. Entrou na ala intacta da casa grande. O quarto de Dona Eulália ainda estava lá. O espelho rachado. A cama desfeita. O diário sobre a mesa. Mas dessa vez, o diário estava fechado. O padre o abriu. A última página tinha apenas uma frase, não escrita com tinta, mas riscada fundo no papel, como se tivesse sido pressionada com força demais. O sangue nunca esquece. O padre fechou o livro, olhou para o espelho e por um segundo, apenas um segundo, jurou ter visto atrás de si uma silhueta branca. Quando virou, não havia ninguém, mas a janela estava aberta e o vento trazia cheiro de chuva. Mariana nunca voltou ao engenho. Mudou-se para o Recife sob proteção do padre. Casou-se anos depois. Nunca falou sobre a mãe, mas dizem que, em noites de tempestade, ela trancava as janelas e rezava em voz alta. As outras irmãs foram enviadas para parentes distantes. O nome Albuquerque deixou de ser mencionado na região. O engenho foi tomado pelo mato, depois pela história, depois pela superstição. Décadas mais tarde, já próximo à Lei Áurea, soldados passaram pela antiga estrada. Acamparam perto das ruínas. Na madrugada, ouviram passos na varanda. Uma voz feminina murmurando: "Eu construí isso." E uma voz masculina respondendo baixa e firme: "Não com Deus." Na manhã seguinte, o comandante ordenou que ninguém mais dormisse ali. Os moradores mais antigos da zona da mata dizem: se você andar por uma estrada antiga cercada por canavial e pedras brancas, e a chuva começar, não olhe para a varanda da casa em ruínas, porque dizem que há uma mulher parada ali, vestido antigo, cabelos soltos, olhos vazios, esperando. E dizem que perto do rio, quando a água sobe, 2 sombras aparecem na margem, de mãos dadas. O homem parece proteger a moça, e ambos olham para trás, para a casa que tentou transformá-los em instrumento, mas que acabou destruída pela própria obsessão. Alguns chamam isso de maldição, outros chamam de justiça. Mas toda a história de orgulho extremo termina da mesma forma. O poder que tenta controlar tudo acaba sendo consumido pelo que não consegue dominar. E na antiga terra do engenho Santa Amália, quando o trovão ecoa na noite, ainda se pode ouvir um sussurro: o sangue deve se misturar. E logo depois, o som do rio levando embora tudo o que tentou ser maior que Deus.